Hola, la paz del Señor Jesús a todos. En este momento estamos iniciando en más un podcast Talmidim. Hablando en español, pero vamos ahora a hablar en portugués porque nuestro invitado es de Brasil y así lo vamos a presentar en este momento. Antes de eso, inscríbase en el canal y siga con nosotros en este año 2024. Estou aqui com o Cristiano, que é casado com a minha prima. Então a gente somos primos, né? Eles têm uma história muito bonita e se conheceram aqui no Uruguai. É interessante, se conheceram não. Começou, né, um sentimento aqui no Uruguai. Eles já se conviviam na mesma igreja e eles aqui, né, que ano que foi isso? Tá bom. E eles se conheceram aqui e então eles começaram. Então eles se conheceram aqui no Uruguai e a história de amor deles que ele vai contar agora, né? E vai ser uma alegria a gente ouvir momentos da vida. Sei que tem muitas situações que foram situações que ninguém gostaria de passar, mas a gente está aqui para aprender com tudo, né? E valorizar as pequenas coisas e sem dúvida isso fez a diferença no decorrer da vida do Cristiano para conosco, para quem acompanhou a realidade que ele viveu junto com a sua família, né? E a gente vai ver isso agora. Não sai daí, tá bom? Se inscreve e compartilhe o máximo que você puder. Compartilhe para 7 pessoas, grupo do WhatsApp, esse testemunho que a gente vai acompanhar aqui. Seja bem-vindo, Cristiano. Aqui é o podcast Talmidim. Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Como Eliezer falou, meu nome é Cristiano, né? Nasci na cidade de Canoas, perto da região de Porto Alegre, né? Uma região metropolitana. E Canoense. E eu não nasci num lar cristão, né? Eu vim de uma religião, né, afro-umbandista, uma religião do candomblé, né? Do batuque, bem dizer, como a gente fala no Rio Grande do Sul. Então eu não nasci num lar cristão. E a minha história começou com uma evangelização, né? Uma evangelização, onde uma semana antes o Espírito Santo, né, falou comigo fortemente onde eu estava. Eu tocava tambor na terreira, lá na casa de religião do meu pai. Meu pai é pai de santo, meu irmão é pai de santo, minha mãe é mãe de santo, né? E eu tocava tambor lá naquela terreira. O Espírito Santo, ele fez um contato comigo, né? Podemos dizer assim, onde até então eu tinha os meus ouvidos tampados, meus olhos vendados, né? Não tinha esse entendimento da palavra de Deus. E numa certa ocasião eu estava tocando tambor lá naquela casa de religião, numa sessão, e é como se tudo tivesse parado, é como se a gente olhasse numa foto, as pessoas ali congeladas, né? Então aquele momento congelou para mim e veio uma voz no meu ouvido para que eu meditasse na letra que eu estava cantando naquele momento, né? As letras que eu cantava ali no tambor, né? E letras que falavam em cemitério, catatumba, lodo, chamava lá os Exus, que eles chamam, né? Padilha, Mulambos, Pilintra, que são as entidades lá, os espíritos malignos, né? E eu comecei a meditar na letra daqueles cânticos e então eu comecei a perceber que aquilo ali não era realmente algo que falasse o nome de Jesus, né? Comecei a ver que aquilo ali não era algo de Deus, né? No meu entendimento, começou a ser aberto que aquilo ali não era algo de Deus. E uma semana depois, né, pra gente ver como é o trabalhar de Deus, né? Uma semana depois, eu recebi um convite para ir num culto
ir num culto aonde estava lá um pastor pregando, né? Fui convidado, me levaram até lá, né? Essas pessoas passaram na minha casa, me buscaram, me levaram até lá nessa igreja, ali em Canoas. E quando eu cheguei ali, o pastor estava pregando para mim, né? O pastor estava pregando exatamente para mim, que o lugar que eu estava não era o lugar que Deus queria que eu estivesse, que aquele local que eu estava não agradava a Deus. E aquilo ali falou fortemente comigo. Então, quando eu cheguei naquele local, o pastor fez o apelo ali, aceitei Jesus, fui tocado pelo Espírito Santo. Então, a minha história se iniciou assim, né? Se iniciou assim. Foi o início da minha conversão, né? Então, ali eu aceitei Jesus. Então, eu ia na igreja, ia no batuque. Ia na igreja, ia no batuque, né? Então, era um processo de libertação, né? Foi um processo de libertação. Deus foi me libertando daquelas coisas. Foi um trabalhar de Deus na minha vida. Foi maravilhoso. Deixando que foi através de um convite. Olha a importância que é, né? A dedicação dos grupos de evangelismo em ser persistente, né? Passaram na frente da tua casa e te convidaram e fizeram uma proposta quase irrecusável, né? Porque tu não ia dar... Que desculpa que tu daria naquele momento, né? Como é que foi essa parte? Foi bem interessante, né? E argumentos, né? Realmente foi algo que Deus preparou, né? Não tive argumentos para dizer não. Tanto que eles insistiram em me pegar em casa, né? Não, a gente passa na tua casa, a gente vem de carro aqui, te pega, te leva no culto, te traz de volta. O importante é tu estar lá, né? Então, eu não tive como recusar. Foi um convite que Deus já havia preparado, né? Tu vê, um tempo antes, né? Algum tempo antes, o Espírito Santo falou comigo que aonde o local que eu estava não era um local onde Deus estava sendo louvado, né? Então, o Espírito Santo me preparou antes e logo após, então, veio o convite. Foi irrecusável, né? Mesmo que eu dissesse que não, eles insistiram. Não, mas a gente passa aqui, a gente te pega, te leva, te traz de volta. Né? E a partir daquele momento foi a primeira vez que eu visitei uma igreja evangélica. Foi a primeira vez. E quanto tempo de conversão você tem e nesse momento você está atuando dentro de alguma atividade na igreja? Eu vi que tu tem aí, né, uma camiseta, né, Juventude e Restauração. Fala sobre um pouco da igreja na qual você pertence, né, o pastor também, na qual é o pastor Humberto Schmidt. Estou falando aqui, né, que tem uma história linda da juventude aqui no Rio Grande do Sul, um dos pioneiros que trabalhou e fundou aí o Heróis da Fé, que é uma agência de missões, junto com o saudoso pastor Luiz Antônio, né, que tem uma história muito linda, onde eles projetaram aí. Fala um pouquinho aí desse convívio, né, que você trabalha aí com os jovens, é isso, né? Isso. Fala um pouquinho aí. Amém. Então, o que acontece, né? Depois desse processo se passaram um bom tempo, né? Eu comecei então a frequentar essa igreja que era a Assembleia de Deus, né? Aí dali eu acabei me desviando, né? Saí da presença de Deus, não conhecia muito bem a palavra, não tinha muito bem estrutura, né, espiritual, então eu acabei me desviando, me batizei, fui batizado nas águas, mas me desviei, né? Então, quando eu me desviei, aí eu comecei a frequentar lugares piores que eu frequentava, né? Piores. Comecei a frequentar baile funk, festa funk, né? Morei por um tempo num lugar que se chama lá em Porto Alegre, lá a Loma do Pinheiro, né? Que é um lugar onde rola droga, rola bastante festa né, carnal do mundo. E numa dessas noites, eu estava nessa festa, deu uma briga e a gente saiu e o Espírito Santo novamente falou comigo, né, dizendo se era aquele lugar que eu queria estar, né, aquela vida que eu queria ter, né. E aí eu entendi que Deus estava me chamando novamente, né, E aí a partir daquele dia então eu fui morar com a minha irmã, e a minha irmã então frequentava o ministério Assembleia de Deus, Ministério e Restauração.
fui morar com ela. E ela então disse para mim, não, vamos começar a frequentar a igreja. A gente está indo numa igreja aqui, se chama Ministério Restauração. E começa aí com a gente, né? Eu trabalhava, tudo. Começa aí com a gente no ministério. Então eu comecei a frequentar o Ministério Restauração. Ali eu comecei a ter uma base, né? Não tinha uma base. Ali eu comecei a ter um ensinamento da Palavra de Deus. Comecei a frequentar escolas dominicais. Comecei a frequentar retiros, né? Comecei a participar da juventude do Ministério da Restauração como um jovem, né? Então eu fui muito bem recebido por esse ministério, né? Fui recebido pelo líder de jovens. Então ali começou a formar uma base na minha vida que eu não tinha, uma estrutura, uma base. Meu alicerce começou a ser fabricado, né? Montado, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que montar a nossa casa na rocha, né? Não na areia. Então ali eu comecei a ter uma estrutura. Foi onde então eu cheguei, conheci então a minha atual esposa, né, a Esther, sua prima, né, foi nessa juventude que a gente se conheceu há mais ou menos aí 11 anos atrás, né, a gente se conheceu. Então de lá para cá a gente foi crescendo na graça, no conhecimento, e Deus foi sendo maravilhoso com a gente. Eu conheci minha esposa. E numa dessas visitas que eu tive na sua casa, né? Nós não nos conhecíamos, né? A minha esposa, no caso, né? Fez um convite para mim ir lá. Vim aqui no Uruguai conhecer os familiares, né? E eu não tinha onde passar a virada de ano. Meus familiares iam passar a virada na igreja. E eu aceitei esse convite e vim até aqui no Uruguai. O pai dela não estava aqui, tinha voltado para a cidade de Canoas, e ela disse, não, vem para cá, passa a virada, depois a gente vai embora. Eu te ajudo com combustível e tu leva a gente para casa novamente. Então Coincidentemente foi numa virada semelhante ao que está vivendo hoje, né? Início do ano, Isso. né? Foi algo... Exatamente. Exatamente. Em 11 anos mesmo, né? 11 anos atrás. E então eu vim com o propósito aqui de trazer ela de volta, né? Passar a virada e trazer ela, a mãe dela, a irmã dela de volta aqui para a cidade de Canoas. Só que nessa virada de ano, né, o pastor Ricardo, pastor da igreja ali do Uruguai, ele, como de costume, ele faz um culto ali, fez um culto de virada, né? E na hora da oração, a gente orou e naquele dia partiu um sentimento no meu coração por ela. E creio que também no coração dela partiu um sentimento por mim. Então, ali Deus começou a nos preparar para algo maior, né? Ali Deus começou a preparar minha esposa, né? Hoje eu tenho filhos abençoados, né? Sou pai de 3 filhos, né? Perdi uma filha, né? Que é uma história também maravilhosa. Deus me deu uma filha maravilhosa, linda. E a gente foi crescendo dentro do ministério, né? A gente foi avançando, né? A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil, a gente muitas vezes falha, erra, mas tudo é pro bom andamento da obra do Senhor, né? Então foi toda a história, né? Todo casamento tem uma história, né? Do princípio, e isso é uma história de filme, né? História de filme. Ele veio apenas aqui para passar a virada e acabou conhecendo a esposa dele, a mãe dos filhos. E como você mesmo disse, né? Vocês passaram por uma situação muito triste, né? Mas o que eu achei bonito que você declara aqui já nossos 3 filhos, e sempre contando, né, com a menina, né, com a princesa. Eu particularmente não cheguei a conhecer ela, mas a gente acompanhou, né? Acompanhou a situação, a realidade que vocês passaram, e eu vejo vocês muito forte, porque o luto, o processo, né, triste que vocês hoje, né, vocês falam, vocês conseguem falar, né? Eu não sei como que seria isso há dias atrás, há meses atrás, mas eu vejo que vocês estão... Mas como que vocês viveram esse momento, né? E conta um pouquinho, resumido, né? Não sei se tu consegue descrever, eu sei que não
Não deve ser fácil para tu falar, né? Mas tem muita gente que, sem dúvida, acompanhou a história de vocês, orou por, né? E continua orando. Muita gente se solidarizou, né? Ajudou vocês de alguma maneira. Conta um pouquinho, né? E como que isso ensinou para vocês, tá bom? Bom, como eu estava falando, a gente teve 3 filhos, né? O Emanuel, que é o mais velho, o Kemuel e a Radassa, né? Então, o meu sonho como pai sempre foi ter uma menina. Então, eu tive essa menina, Deus me deu essa menina, né? A Radassa, que é o nome dela. E então veio o Emanuel e a gente tentou a menina, né? Então veio o Kemuel, a gente tentou a menina e ela veio, né? Veio linda, maravilhosa, né? E a gente descobriu já nos primeiros dias de vida dela, primeiro mês de vida dela, que ela nasceu com uma doença rara, né? Uma doença chamada de atresia de vias biliares, que é uma doença onde uma via biliar do fígado nasce com uma má formação, né? Então a gente ficou com ela 27 dias em casa, 27 dias com ela em casa, e depois ela foi para o hospital para fazer essa correção nessa via, né? Essa via que é uma via do fígado. E por essa via estar interrompida, ter uma má formação, o fígado dela deu cirrose hepática, né? Então, a partir daí começou a nossa luta, né? A nossa batalha. Então, ela foi para o hospital de clínicas, ela teve que transplantar o fígado, né? Eu fui o doador de fígado para ela. No hospital ali, depois do transplante... Foi o próprio doador, né? Fui o próprio doador do fígado para ela, né? A minha esposa queria ser a doadora, né? Assim como outros familiares queriam ser o doador. Mas eu, como pai, eu me senti, né, como na obrigação de ser o doador. Claro que tem toda a questão médica, né? Tem que ser compatível, tamanho, tem uma... Fez todos os exames Isso. e não era compatível. Tem que ter a compatibilidade, né? Então, Deus me agraciou, digo que Deus me agraciou em eu poder ser o doador para minha filha, né? Hoje isso fica registrado na vida da gente, é algo que nunca vai sair, nunca vai se passar, né? Então, e eu vejo que hoje Deus foi me preparando para algo maior, né? Eu sempre fui como é que eu posso dizer? Eu sempre fui uma pessoa muito dura, muito, vamos dizer assim, muito rebelde, e não querer seguir o chamado que Deus tinha para minha vida. Muito negligente. Eu reconheço isso, né, que eu era. E, de certa forma, nesse contexto todo, né, nesses 10 meses aí de hospital, praticamente, que ela ficou hospitalizada. 10 meses? 10 meses. Então, a minha esposa ficava lá no hospital com ela e eu ficava com meus filhos em casa. E assim nós íamos nos revezando. A minha cunhada também ficava no hospital com ela Midian. E a gente ia se revezando, ia fazendo o que dava para fazer, né? Muitas pessoas ajudaram. O pessoal aqui da Igreja do Uruguai ajudou, financeiramente, espiritualmente, né? A nossa igreja, onde a gente congrega hoje, né? Ministério de Restauração ali em Canoas também nos apoiou. Então hoje eu vejo que a gente se manteve de em pé naquele momento, porque havia pessoas, familiares, parentes, amigos, pessoas que a gente até desconhecia, né? A gente tem testemunho de uma pessoa que mora lá no Japão, né? A gente tem ela na rede social, o nome dela é Mari Matsumoto, que acompanhou a nossa história, nos ajudou financeiramente. Pessoas de Minas Gerais que nós desconhecemos, que adotaram a nossa filha, né? Adotaram a nossa história, nos ajudavam financeiramente. Pessoas não crentes, pessoas que eu trabalhava num posto de gasolina, que não crentes, que mandavam ajuda, né? Mandavam ajuda financeira. Porque ficar 10 meses, né, eu trabalho por conta, trabalho com motorista de aplicativo, então 10 meses que não entra, né? 10 meses que o dinheiro só sai, né? Foram 10 meses que tu renunciou tudo para dedicar-se à sua filha.
10 meses que eu tive que abrir mão de tudo e realmente viver na dependência de Deus. Eu vivia na dependência de Deus. E a gente costuma dizer que nesses 10 meses, Deus nos sustentou, que não chegou a faltar uma bolacha para o meu filho. Não faltava um pão para o café da manhã. As pessoas vinham na minha casa e me ajudavam financeiramente. Ó, Deus me mandou vir aqui te ajudar. Pessoas da igreja, pessoas que não eram da igreja. Por irmão ter uma noção, eu recebi uma oferta de um... Não vou falar o nome dele aqui, né? Que ele é uma pessoa que ele é envolvido com tráfico de armas, que é o local que eu trabalhava lá. E Deus tocou no coração dele com a nossa história. Ele disse que toda vez que ele via a nossa história na rede social, ele chorava, porque ele tem uma filhinha, né? Ele chorava e Deus tocou no coração dele para ele nos dar uma ajuda financeira de R$1.000. Né? Então, Deus trabalhou, né? Deus trabalhou em vários aspectos, vários meios, né? As pessoas se colocaram no seu papel, né? Empatia é isso, é você se colocar no papel do outro, numa realidade que vocês estavam vivendo. Nesse decorrer foram 10 meses. Como é que foi chegar cada mês estando no hospital? Vocês não aguentavam mais estar ali, vocês queriam estar em casa com a família, né? Quanto pouco desses... A gente costuma dizer que todo dia nós acordávamos crendo que Deus ia dar um fígado novo para ela. Todo dia? Todo dia. Nós acordávamos, vai ser hoje. Hoje ela vai fazer o exame e os médicos vão se surpreender. Que Deus vai dar um fígado novo para ela. Órgãos novos, vai restituir tudo de novo. Nós tínhamos essa esperança e confiávamos nisso. Porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então nós esperávamos com fé isso. Nós jejuávamos para isso, nós orávamos para isso. Então, todo dia era um milagre. Né? Todo dia os médicos diziam, olha, a Radassa não vai suportar, a Radassa não vai aguentar. Ela teve que fazer uma cirurgia no intestino, que ela pegou uma bactéria no intestino, perfurou o intestino, teve que botar a bolsa de colostomia, né, a bolsa para fora. Ela pegou uma bactéria no pulmão, teve que botar a traqueostomia. Né? E todas as cirurgias os médicos diziam, ela não vai sobreviver. Mas todas as cirurgias ela saía dali com vida. Né? Porque Deus é o Deus de milagres, então a gente... Ela fez quantas cirurgias? Agora, quem tem bem essa informação é minha esposa, mas foi mais que 11 cirurgias. Foi mais que 11? Se não me falha a memória, foram 13 cirurgias ao total, desde o início. Né? Mas foram mais de 11 cirurgias. E todas elas a Radassa voltava. Voltava com vida. Para nós isso era um milagre de Deus. Como ela sendo muito pequena, muito delicada, na primeira ela poderia ter ficado, né? Na primeira. Ela foi dando essa demonstração de volta e a Esther, né, que é a mão que publicava as histórias dela, a gente acompanhava e sempre a gente, né, via essa volta por cima, né, e como isso nos ensinava, né, a Radassa nos ensinou muita coisa incrível e uma guerreira, né? Uma guerreira. Uma guerreira. Ela demonstrou para nós que Deus é um Deus de milagres, né? Deus é um Deus de milagres. E no falecimento dela, né, quando ela veio a óbito, eu me lembro que o médico disse assim, na verdade ela já tinha ganhado alta, ela saiu da UTI, e os médicos diziam assim, não, agora ela vai para casa. Agora ela, paz, fique tranquilo, ela está na melhor fase dela. Ela já estava rindo, já estava se firmando, já estava se levantando, já estava nascendo dentinho. Claro, com todos os procedimentos, né, com a bolsa, com a traqueostomia. Ela ia ir para casa com todos esses aparatos aí, né? Ela chegou a vir para casa nesses 10 meses? Não. A gente ficou 30 dias com ela em casa. 30 dias com ela em casa, na verdade 27, né? Aí depois ela fez a cirurgia de correção, voltou para casa, ficou uma semana, voltou para o hospital e não voltou mais para casa. Então a gente estava esperançoso que ela ia voltar para casa. E aí desencadeou um choque séptico, né? Que o médico que eles chamaram lá do óbito dela, que é onde os órgãos perdem as funções, né? Para de funcionar os rins, desencadeou um choque séptico ali. E aí levaram ela para UTI de novo para reanimar ela, né? E como os rins começaram a parar,
eles tinham que botar hemodiálise nela, né? Pra ajudar os rins, né? Então, nesse momento a gente saiu da sala e os médicos disseram, ó, ou ela coloca hemodiálise, né? Que a chance dela não aguentar é muito alta, ela vai virar óbito. É muito, muito difícil dela aguentar. Ou ela não bota hemodiálise e vem a óbito, né? Então, a única chance era colocar hemodiálise, né? Então, a equipe de hemodiálise passou por nós e disse assim, vai dar tudo certo, ela é forte, que é a equipe que já conhecia ela, e a gente crendo sempre na vitória, que ela ia voltar, né? Então, a equipe saiu da sala de cirurgia, colocou a hemodiálise, deu tudo certo, ela aguentou. Aí deu uns 15, 20 minutos mais ou menos, nós estávamos fora, e aí o médico chamou a gente, o doutor chamou a gente, e a gente já foi correndo pro quartinho dela, porque a gente achava que ela já... Como a gente estava acostumado a ver ela retornar de todas as cirurgias, aquilo ali já era um hábito para nós. Ela vai vencer. Ela sempre vencia. Sempre vencia. Deus sempre surpreendia nós. Então nós já estávamos correndo pro quarto dela quando o doutor nos chamou e disse que era para nós entrar na salinha dele, né? Então quando a gente entrou na salinha dele, a gente sabia ali que ele ia dar uma notícia para nós, que não era o que a gente queria, né? Que a gente esperava. Aí ele chegou e disse assim, a Radassa não suportou, né? Parou todos os órgãos, tá só o coração dela batendo e vocês, a gente não tem o que fazer, só tem que esperar o coração sem parar de bater. Então é algo que como pai, como mãe, a gente na hora a gente não consegue conter as lágrimas, né? Não tem como, né? Quem tem filho sabe, né? Não é fácil. Acho que toda perda é difícil, né? Tu perder um pai, uma mãe é difícil. Mas acho que a maior perda é tu perder um filho. É tu perder um filho, né? E aí eu disse pro doutor assim, a Esther já estava em choro, em pranto. Eu disse pro doutor, mas o senhor quer que eu fique aqui esperando a minha filha morrer? Ele disse, a gente não tem o que fazer. Aí logo a enfermeira já entrou, e aí disse que ela já tinha ido a óbito, né? Que o coração tinha parado. E eu como pai, como servo de Deus, e crendo até o último momento, né? Eu entrei lá naquela sala, coloquei a mão na cabeça dela, orei para que Deus revivesse ela. Toda a autoridade e fé que eu tenho em Cristo, né? Eu orei, coloquei a mão na cabeça dela e disse assim, Senhor, o Senhor pode reviver essa criança. O Senhor é o dono da vida. O que é um fígado, um órgão, um rim? O Senhor pode surpreender esse hospital, pode ressuscitar uma pessoa aqui. Pode ressuscitar essa criança. E o teu nome ser glorificado. Então eu orei com fé que Deus ia ressuscitar ela. Mas Deus não ressuscitou. Mas hoje eu entendo que a vontade... Por que Deus não ressuscitou? Porque Deus é soberano. Ele é soberano. Independente da minha vontade, do meu desejo, do que eu quero, né, Deus prevalece a vontade dele, o querer dele. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então hoje eu entendo que a vontade dele é soberana. Então tudo isso, todo esse trabalhar de Deus, toda essa dependência que eu tive que ter de Deus, tudo isso formou uma base na minha vida, formou uma estrutura hoje na minha vida, que eu sou grato a Deus. A gente foi os únicos pais que saíram de dentro do hospital, chorando, obviamente, pela perda, mas glorificando o nome de Jesus. Dizendo, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente saiu com a nossa malinha, que daí a gente vai no quarto, recolhe as nossas coisas. A gente saiu com a malinha assim, entrou no elevador, dando glória a Jesus. Senhor, muito obrigado pelo tempo que tivemos aqui, por todas as cirurgias que a Radassa fez, por todas elas ela voltou. A gente saiu dali com um dever de pai cumprido, dever de servo cumprido, com a sensação de que a gente fez o que a gente podia e o que a gente não podia. Tudo isso Deus realizou e mostrou a soberania dele. Então, hoje eu sou grato a Deus por tudo que ele fez, pela minha filha, pela linda filha que ele me deu, Pena que a gente não pode mostrar a foto aqui, mas ela é linda. A gente vai colocar. Ela é linda, maravilhosa. Hoje ela é um anjinho que está lá com o Senhor dando glória a Deus. O natural o natural é o pai, os filhos enterrar os pais, né? E eu que sou pai agora há 2 meses e meio, a gente tá entendendo o que é ser pai, né? E sem dúvida seria algo, uma dor incalculável, né? Perder um filho,
Mas diante de tudo isso, né, a gente vê aqui o Cristiano, a Esther, né, que é o Cristiano que está aqui relatando como pai e a Esther como mãe. Hoje você vê eles e você vê eles trazendo o propósito que foi de tudo isso, né? E muitas pessoas que acompanharam, sem dúvida, Deus trabalhou em tudo isso de alguma maneira através da Hadassah. Então ela deixou aqui um legado, ela deixou aqui algo tão especial e sem dúvida a eternidade vai mostrar os frutos deixados nesses 10 mesinhos, né, da Hadassah aqui. Cristiano, deixa uma mensagem, uma reflexão. Eu sei que muita gente vai ver isso, eu sei que muita gente vai ver isso pela primeira vez, tem muita gente que vai ver acompanhando a história, no decorrer da história, dando um feedback. Não sei se vocês tiveram ainda essa oportunidade de poder falar isso publicamente, né? Do que a Hadassah trouxe e ainda continua a deixar, porque muita gente, né, certamente pergunta, né, e revive isso e conta testemunho. E quero que tu deixe uma reflexão para essas pessoas, para essa geração e para esse ano novo, né, 2024. E deixe uma palavra de Deus para todos nós. Bom, certamente, né, depois de tudo isso que passou, eu sou uma outra pessoa. Sou um outro homem, sou um outro ser humano, sou uma pessoa melhor e quero dizer para os irmãos que estão acompanhando, que vão olhar o vídeo, que independente do problema, independente da situação que tu tá passando, que tu passa, né, eu quero te dizer que existe um Deus. E esse Deus, ele pode resolver todas as coisas na tua vida. Seja ela financeira, na área da saúde, familiar, enfermidade. Há um Deus que contempla todas as coisas. E há também um propósito para tudo que acontece. Nada é em vão ou por acaso. Tudo Deus tem um propósito para trabalhar nas nossas vidas. Tudo Deus tem um propósito. E Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Ele deseja trabalhar nas nossas vidas. Quero te dizer que há um Deus que pode solucionar qualquer problema, qualquer situação, né? E que 2024, ainda falei isso na igreja, na virada, que 2024 seja um ano que a gente venha colocar Deus na frente. Né? Deus na frente. Independente da luta, da batalha, como eu falei na igreja lá. Então, para algum líder, algum pastor que queira te convidar, né, ou talvez algum podcast, né, para você poder contar o testemunho, aonde te acha, Cristiano? Você tem Instagram, YouTube, como é que... Conta aí. Instagram é @Cristiano Alves Cardoso, que o Cristiano é com CH, né? CHR, Cristiano Alves Cardoso. E o WhatsApp, né? WhatsApp aí, também pode encontrar a gente pode estar testemunhando das maravilhas de Deus. É isso aí. Sem dúvida foi um grande prazer tê-lo aqui. E vai ter próximas, né? E sem dúvida, quando nós tivermos, nós vamos estar divulgando. Você que está vendo esse testemunho aqui, está ouvindo, compartilhe para no mínimo 7 pessoas. Compartilha lá no grupo, né? O que mais tem é o pessoal participando em grupo, né? Grupo de tudo, né? Grupo de família, da igreja, de amigos do trabalho. Compartilhe lá e sem dúvida vai ser de edificação, tá bom? Que Deus abençoe e se despede aí do pessoal, tá bom? Que acompanhou. Amém. Quero deixar meu agradecimento aqui ao Talmidim, né? Talmidim. Glória a Jesus, né? E que 2024 seja um ano de muitas bênçãos para nós, para todos, né? Para todos que estavam vendo o vídeo, acompanhando. 2024 vai ser o ano da vitória. Amém?